I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship you. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos nós participamos desse único pão. Agora, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 27. De maneira que qualquer um que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos, fracos entre vós, e muitos que dormem. Por isso há muitos enfermos, fracos entre vós, e muitos que dormem. Essa ênfase é muito importante, meus irmãos e irmãs. Versículo 31 ainda, e o 32. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Senhor, nós colocamos esse momento da Tua palavra diante do Senhor e aos Teus pés. Pedimos a Tua ajuda nesta hora, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo governe e encabece esta reunião para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê discernimento na Tua palavra para compreendermos a seriedade desta reunião, a sublimidade desta reunião na Tua presença. Nós viemos hoje aqui para comer deste pão. Nós viemos aqui para beber deste cálice. Nós viemos aqui para tocar a realidade do corpo do Senhor. Viemos aqui para tocar a realidade da vida do Senhor, a vida do Teu sangue. O que este corpo e este sangue é para nós. Por isso, Senhor, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo em nossa mente. Nos dê iluminação, nos dê revelação na Tua palavra. É o que te pedimos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, sempre nós teremos que voltar a este assunto da mesa do Senhor. Porque todos os domingos nós estamos reunidos para partir o pão. Todos os domingos nós temos nos colocado em torno desta mesa para comer este pão e beber este cálice. Não podemos jamais permitir que esta reunião se torne uma forma de ritual. Jamais podemos permitir que reunir em torno desta mesa faça parte de um compromisso religioso. Nós temos que ter a consciência do que esta reunião significa, primeiro, para o Senhor. Quando nós voltamos na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós podemos lembrar quando o Senhor Jesus, Ele convidou os seus discípulos para se assentar com Ele e partir o pão. Ali Ele instituiu a reunião da ceia. E desde esse momento nós
precisamos ter consciência do significado espiritual desta reunião, do peso que ela deve ter na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Aqui nós vemos as palavras de Paulo, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11. O capítulo 10 ele vai abordar o assunto daquilo que é a mesa do Senhor. No capítulo 10. E no capítulo 11 ele vai falar da ceia do Senhor. As duas coisas, na verdade, compreendem o mesmo assunto, a mesa e a ceia. Mas por que primeiro mesa? Porque a mesa nos fala da comunhão. Esta é uma verdade que nós precisamos agarrar. A mesa nos fala da comunhão. Veja que no assunto da mesa, os elementos estão invertidos. Primeiro vem o cálice, depois vem o pão. No assunto da ceia, primeiro vem o pão e depois o cálice. Aqui, você vai perceber que Paulo, quando escreve esta carta, o tema desta carta é chamados à comunhão do seu Filho. Isso quer dizer que qualquer um dos assuntos que você estude nesta carta que ele escreveu aos Coríntios, nesta primeira carta, tem que convergir para esta base, tem que convergir para este assunto da comunhão com o Filho de Deus. Nós fomos chamados para esta comunhão. O que significa que o assunto da mesa envolve comunhão. Essa comunhão é a comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa comunhão, ela não é simplesmente uma amizade que nós temos uns com os outros. É muito mais do que isso. Porque a igreja, ela foi chamada para expressar de forma corporativa a vida de Cristo Jesus. Essa é uma verdade muito profunda. E quando nós estamos aqui reunidos para a mesa do Senhor e para a ceia do Senhor, isso quer dizer que esta é a forma mais prática que nós temos de expressão desta comunhão. A mesa do Senhor é a maneira mais profunda de nós expressarmos esta comunhão que é espiritual. Essa comunhão, ela envolve muito mais do que simplesmente estar reunidos aqui para cantar cânticos e ouvir uma palavra. Se cantar cânticos e ouvir uma palavra não é algo dentro desta linha que o Espírito Santo conduziu o coração de Paulo para ensinar os irmãos aos Coríntios, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é uma fraca, uma medíocre representação daquilo que deve ser a igreja do Senhor. Nós não fomos chamados para representar o testemunho da igreja, nós fomos chamados para expressar pela igreja o testemunho do Senhor. A igreja não é um fim em si mesma, ela é um meio. Ela é um meio da expressão de Deus. E não há uma maneira mais rica da igreja expressar o testemunho de Deus, expressar a comunhão trinitária, do que quando ela se reúne para a mesa, ou para a ceia do Senhor. É uma reunião singular. Se nós não nos prepararmos para isso, se nós não temos consciência, chegará um dia que nós vamos nos reunir aqui, vamos comer este pão e vamos beber esse cálice, não sabendo que nós estamos trazendo juízo para nós. Paulo é muito claro. Olha o que ele diz aqui, irmãos e irmãs. De maneira, versículo 27, que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, então segura essa palavra. O que quer dizer de forma hermenêutica aqui essa palavra? Indignamente. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, indignamente aqui está relacionado com o corpo e com o sangue do Senhor. Então ele diz, portanto, isto é, por causa do corpo e do sangue do Senhor, isto é, na luz da verdade, da doutrina, do corpo e do sangue do Senhor, você deve examinar a si mesmo. Que tipo de exame é esse que nós temos que fazer? Ele vai nos conduzir. Então, coma cada um o pão e beba o cálice. Se
uma pessoa cristã, se um cristão, ele come este pão ou bebe este cálice, e não tem um discernimento daquilo que é o corpo do Senhor, ele está trazendo o juízo para si. E a palavra diz que o Senhor nos disciplina, Ele nos corrige, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Como é possível um cristão comer o pão, beber o cálice e ainda ser condenado juntamente com o mundo? Significa que esse cristão, esta mulher, este homem que nasceu de novo, não discerniu o corpo do Senhor. E o discernimento aqui envolve dois aspectos. Primeiro, o corpo do Senhor nos fala, em primeira parte, daquele corpo que o Senhor Jesus recebeu quando Ele encarnou. Quando Ele encarnou, um corpo lhe foi preparado. E assim Ele viveu durante 33 anos e 6 meses nesse corpo. Este foi o corpo da sua encarnação. Este foi o corpo da sua carne. Neste corpo, Ele glorificou o Pai. Ele viveu uma vida irrepreensível. Ele viveu uma vida em total harmonia, em total obediência, em total submissão ao Pai. Neste corpo, ele viveu uma vida exemplar. Ele viveu tal vida que chegou um momento, Lucas capítulo 9, versículo 51, que ele deveria ter ascendido aos céus. Mas ele não o fez. Ele preferiu descer do Monte Hermon e ir até o Monte do Gólgota e morrer no nosso lugar, oferecendo assim o seu corpo. Então, quando este corpo foi lá na cruz, e ele foi esmagado por nós, da mesma forma, quando vocês podem olhar para esta mesa, vocês vão ver aqui um pão. Este pão, em primeiro lugar, representa este corpo que o nosso Senhor recebeu. Mas quando esse pão for partido, agora, você tem que ver que lá na cruz do Senhor, lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor, Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído no nosso lugar. E se você olha simplesmente isso como mero ritual, então você não está discernindo o corpo, você está trazendo juízo para si. Comer este pão, beber este cálice, não discernir o corpo do Senhor, é estar debaixo de juízo. Deus não é complacente com a nossa ignorância, irmãos e irmãs. Ele tem nos dado sua palavra. Como é possível você ler esta palavra? Como é possível você contemplar estes elementos e não discernir o corpo do Senhor? Então é padecer, é desejar padecer de ignorância, de cegueira espiritual. O pior cego não é o que não vê, é aquele que não quer ver. E o Senhor é claro quanto a isto. Essa não é uma instituição dada pela igreja. Essa não foi uma instituição dada pelos apóstolos. A verdade da mesa foi o nosso Senhor que nos deu. E nós temos que tratar da mesma maneira como Ele nos ensinou. Paulo disse que eu recebi, versículo 23 aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios, o que eu recebi do Senhor, Ele recebeu do Senhor e Ele nos entregou. Então, irmãos e irmãs, aqui você vê esse pão agora esmagado. Daqui a alguns instantes, vocês verão esse pão partido. Esse pão partido, ele tem que falar para nós sobre isto, sobre aquela obra na cruz. Agora, aquele corpo que esteve na cruz no nosso lugar. Aquele corpo que foi esmagado por causa das nossas transgressões. Aquele corpo que foi imolado por causa dos nossos pecados. E aí depois vocês vão ver que esse pão, ele não vai estar mais nesta mesa. Esse pão será tomado por nós. E quando esse pão for tomado por nós, ele estará dentro de nós. Aqui agora nós vamos ver o outro aspecto do corpo de Cristo. É que este corpo de Cristo, como disse Paulo, por favor, deixe-me ler novamente para vocês. Olha o que ele fala. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no corpo de Cristo. Agora observe, o pão que partimos não é a comunhão, diz assim, essa palavrinha é muito importante, é a comunhão não é a comunhão é a comunhão é a comunhão no corpo de Cristo. Veja a diferença que faz. Isso significa que o que está diante de Deus aqui é uma verdade
maravilhosa, do ponto de vista da experiência. Esta verdade significa que quando nós comemos este pão, nós estamos proclamando a mais grandiosa verdade, a verdade que nós somos membros no corpo de Cristo, que a vida de Cristo é a vida que está dentro de nós, que o poder da vida de Cristo é o poder que está dentro de nós, que a realidade da vida de Cristo é a realidade que existe dentro de nós, e nós estamos participando desta mesma vida. Agora esse pão não estará mais na mesa, ele vai estar onde? Dentro de nós. Significa que nós partilhamos da mesma esfera de vida e de comunhão com Cristo Jesus, com Deus nosso Pai e com o seu Espírito. E não somente aqui. Isso significa que nós somos o corpo de Cristo, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Aqueles que em todo lugar pertencem a esse mesmo corpo. Porque agora é uma realidade inclusiva. Nessa realidade inclusiva, nós participamos da mesma vida. Da mesma vida que os irmãos da África estão participando. Da mesma vida que os irmãos na China ou em qualquer outro lugar estão participando. Isso tem que ser uma realidade viva. Esse é o testemunho que Deus tem na terra, acerca da comunhão do seu corpo, do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. Irmãos, não tem nada que seja mais significativo para nós, do ponto de vista da experiência, do que a realidade da mesa do Senhor. E é isso que Paulo diz: se nós não temos esse discernimento, se nós comemos por comer, se nós bebemos por beber, nós estamos apenas bebendo juízo, nós estamos comendo juízo. Ele diz, olha o versículo 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue, não é no sangue. Você sabe o que significa isso? Você conhece as implicações dessa verdade? A comunhão no corpo, a comunhão no sangue, porque o sangue nos fala de vida. Vida. Irmãos, nós sabemos que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus efetuou uma obra eterna, perfeita e gloriosa. Ele perdoou os nossos pecados. Mas nós sabemos que o perdão dos pecados tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. E todos os dois aspectos só podem ser compreendidos pelo poder e pelo efeito do sangue de Cristo Jesus. Quanto ao poder do sangue de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados para sempre. Esse é o aspecto objetivo. Quanto à eficácia desse sangue, significa que ainda vamos pecar, ainda vamos falhar. Quantos de nós estamos aqui nessa tarde e temos sentido culpa diante de Deus por pecados cometidos? Então, antes que você coma deste pão, antes que você beba deste cálice, examine-se diante do Senhor. Se você tem alguma demanda com algum irmão, vá até ele, peça perdão, no nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor. Porque, irmão, se nós não fizermos isso, nós estamos comendo de forma indigna, porque nós não discernimos o sangue do Senhor. E é a hora de nós crermos que este sangue tem um poder tão eficaz de purificar todas as nossas iniquidades agora, para sempre. Por um lado, nossos pecados passados todos foram perdoados, de forma que eternamente estamos perdoados, mas precisamos ainda da purificação, do lavar, do limpar, do poder do sangue de Cristo Jesus sobre nossa vida. Isso é glorioso, porque agora nós comparecemos aqui diante desta mesa, estamos prestes a participar deste ato tão maravilhoso. Irmãos, ouçam isso uma vez por todas. Geralmente nós dizemos assim: este pão é o símbolo do corpo de Cristo, este cálice é o símbolo do sangue de Cristo. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, nunca mais digam isto. Jesus não disse assim: isto é o símbolo do meu corpo, isto é o símbolo do meu sangue. Ele não disse: este pão representa o meu corpo, este cálice representa o meu sangue. Ele disse: isto é o meu corpo.
E por que que ele disse isto? O que que está por detrás de tudo isto? Realidade espiritual. Porque se é símbolo, é religião. Se é uma mera representação, é formalismo religioso. Então o Senhor não quer que nós apenas comamos este pão, bebamos este cálice de forma litúrgica, de forma religiosa. Ele quer que nós façamos isso pela fé. Porque quando você toca neste pão, você toca neste cálice, você está tocando na realidade daquilo que o Senhor nos deixou. Você está tocando na realidade daquilo que Ele fez. Isto tem que ser vida dentro de nós. Irmãos, isso é tão poderoso, mas é tão poderoso, que é essa verdade, essa consciência dentro de nós, que sempre vai nos arrastar de volta para os pés do Senhor, arrependidos. É isso que nos leva de volta ao Senhor. É isso que faz com que o pecado não destrua de uma vez por todas nossas vidas. É isso que faz, essa verdade, essa consciência, que impede que o inimigo destrua a nossa vida, porque nós sabemos da sua grande e terrível tarefa, cotidiana, todo o tempo, de nos envergonhar, de nos humilhar, por causa do pecado e por causa da nossa carne. Sentimos tão fracos, tão inabilitados, sentimos pó, sentimos que nós não vamos conseguir, mas graças a Deus, que nós temos todos os domingos, para estar aqui diante desta mesa, cujo anfitrião dela é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida nesta noite, ou neste final de dia, para nós estarmos diante dele, comer do seu corpo, beber do seu sangue. E aí, irmãos, nós vamos proclamar a morte do Senhor. Nós vamos dar testemunho de todos os efeitos subjetivos da morte do Senhor no nosso próprio corpo. Esta é uma verdade profunda para a nossa vida. E é esta verdade que tem que ser exaltada nesta hora. Graças ao Senhor por isso. Daqui a alguns instantes nós estaremos adorando. E quando nós retornarmos à adoração, será com esta consciência que nós iremos cantar o Senhor. Será com essa consciência que nós iremos tributar ao Senhor. Então nunca mais digam, este pão representa, este pão é um exemplo, nada disso, é uma realidade. Se você não toca a realidade do corpo, se você não toca a realidade do sangue, você simplesmente está diante de uma liturgia morta. Compreende? Ele disse que nós temos que fazer isso em memória dele. Aí nós caímos na nossa consciência, em memória dele, porque ele está morto. Esse é um memorial de um morto. Pelo que nos consta, o túmulo de Jerusalém está vazio e o trono está ocupado. Nós temos consciência disso. Mas em memória de quê? Em memória daquele grandioso dia. Aquele grandioso dia que ele nos deu para lembrarmos aquilo que é chamado lá em Êxodo, capítulo 12, a noite do Senhor. Aquele período de aproximadamente 15 horas que nós precisamos lembrar. O que foi feito lá no nosso lugar. O preço que foi pago. Toda dívida que foi cancelada. Eu e você tínhamos uma dívida que era impagável do ponto de vista humano. Ninguém poderia pagar a nossa dívida. Ninguém tinha condições de poder ir diante de Deus e pagar a nossa dívida. Mas Deus, Ele mesmo, quitou nossa dívida. Ele mesmo se satisfez na sua justiça, dando o seu próprio Filho como pagamento, como resgate, para que nós fôssemos perdoados eternamente, e muito mais ainda, não apenas perdoados, mas recebêssemos a adoção de filhos. Você sabe o que significa isso? Nós não éramos filhos. Deus só tinha um filho. Deus não necessitava de ter filhos. Por quê? Porque esse único filho, ele preenchia todo o coração deste eterno Pai.
Então Deus não tinha necessidade de ter filhos tão problemáticos como eu e você. Porque o Senhor Jesus, por toda a eternidade, Ele foi a satisfação do seu Pai. E quando Ele entrou na vida humana para viver aqui nesta terra, durante os 33 anos e 6 meses, Ele viveu uma vida, ou tal vida, que jamais o Pai sentiu desgosto. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, Ele viveu uma vida como um filho amado. Por isso que lá no versículo 4 de Efésios, capítulo 1, Paulo chama de o amado. O artigo ali é bem claro, é definido, porque este sempre foi o amado filho do Pai. Agora você pensar que esse Deus, Ele pegou o seu amado filho e levou lá na cruz para morrer por filhos da ira, como eu e você. Pelo que nos consta pela palavra de Deus, em Efésios 2, nós éramos sim filhos da ira e não amados de Deus. Agora veja o que Ele fez, Ele levou o seu filho à morte no nosso lugar, para que nós nos tornássemos seus filhos, amados tanto quanto o Senhor Jesus é amado pelo Pai. Imagina, Ele diz isso lá no capítulo 17 do Evangelho de João, permita-me ler isso para você. Ele diz assim no versículo 23, eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Você vê a comunhão da mesa do Senhor aqui nesse texto? Para que o mundo conheça que tu me enviastes. Agora, olha essa frase. E que os amastes, como também amastes a mim. Deus nos ama tanto quanto Ele ama seu Filho Jesus. Você compreende isso? Como foi possível, irmãos, isso acontecer? Porque essa é a história da cruz, essa é a história desta mesa. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos em nossa memória. Você não pode esquecer isto. Você não pode esquecer o que o nosso Senhor fez. Você não pode esquecer, senão você vai simplesmente comer para o seu próprio juízo, comer para a sua própria condenação. Você vai comer esse pão, você vai tocar nesse cálice de forma indigna. O que você vai fazer vai te trazer juízo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, se você ainda não compreendeu a questão da mesa do Senhor, tome muito cuidado, não toque neste pão, não toque neste cálice. Eis a questão porque as pessoas que ainda não passaram pelas águas, nós recomendamos que não participe da mesa, para que não venham comer e não entender e não tocar essa realidade. Mas nós ensinamos, nós procuramos mostrar para os irmãos isto. E o pior é que depois de tudo isso, algumas pessoas não compreendem, porque grande parte da igreja hoje tem menosprezado a mesa do Senhor, tem dado a ela um lugar insignificante na comunhão. O nosso Senhor, Ele colocou esta mesa para nós, e ninguém pode remover. A nossa vida cristã, a nossa vida relacional, a nossa vida de comunidade, a nossa vida congregacional, a nossa vida de culto tem que começar com esta mesa. E assim, a partir de amanhã, todas as coisas têm que ter sua sequência. Seja as reuniões nos lares, seja a reunião de quinta, mas nós temos que começar a semana com a mesa do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então agora nós vamos cantar algumas canções. Assentados como estão, ninguém precisa ficar em pé. Quando formos partir o pão, também os irmãos, se quiserem, podem ficar assentados. Não há necessidade que estejamos de pés. Fiquem assentados como estão. Vamos cantar 2 canções e logo em seguida, 2 dos nossos irmãos estarão conduzindo a celebração do pão e do vinho. Vamos orar nesse momento, para que o Senhor nos dê revelação na sua palavra. Vamos orar para que os nossos olhos se abram para a realidade do corpo e do sangue do Senhor. Vamos orar para que essa realidade seja vida dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe. I feel so safe with you.
acceptance in your voice. You whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend. You're so precious.